Bom, em cima eu estou mapeando uma biblioteca através de comando, libname mylib syshelp. Não seria necessário, estou demonstrando para vocês como que a gente pode fazer essa criação via código. E embaixo eu estou criando um dataset, né, uma tabela de dados chamada cars selecionados, setando na mylib, que é o meu alias que eu defini para libname, que eu estou criando, que me direciona para syshelp, que é uma outra libname. Estou dizendo que é para pegar de lá a base de carros, cars. Tô dentro, entre parênteses, eu estou fazendo um keep. O que é o keep? Eu estou dizendo para ele quais os campos que eu quero selecionar dessa tabela. Então, se eu tenho uma tabela, um dataset com muitos campos, eu posso especificar os campos que eu quero pegar. Eu também posso colocar uma cláusula where, igual a gente viu aí embaixo, e selecionar vários campos de filtro, tá? Eu posso dropar, dar um drop em um determinado campo, né, dentro do dataset, se eu não quiser que ele faça parte da minha base, posso dar um where direto no dataset após a criação. Não precisa ser na hora de setar, mas lembra o caso da performance, volume de dados. Se eu seto com o where antes, eu já trago filtrado. Se eu faço o where depois, eu filtro depois que eu carreguei uma base completa. Embaixo eu estou fazendo o que? Eu estou criando um dataset auxiliares, definindo uma estrutura e carregando alguns dados. Estou carregando dados aí, alguns dados de tipo de carros, modelos de carros. Tá? Bom, a biblioteca que a gente criou, syshelp, ela não é necessária, ela já existe. Isso é uma forma de criar, né? Ela é uma biblioteca em cima da outra, então a gente pode usar diretamente essas help, não precisaria usar a libname, criação da libname, tá? E aí a gente pode executar esse bloco, ou os dois blocos, diretamente selecionando, e aí ele me deu o dataset, criou direto na Milwork, porque eu não defini uma biblioteca, e aí ele criou os makes, né, as marcas, né, uma lista de marcas e uma lista de dados de carro. E eu quero fazer um merge dessa informação, eu quero relacionar a informação com as duas tabelas que eu acabei de gerar. Primeiramente, antes de eu fazer um merge, eu preciso fazer um sort, que é ordenar por uma chave específica ou chaves compostas. No caso, make seria a chave. Então, eu sou obrigado a ordenar. O proc sort é um procedimento que é usado dessa forma, onde você identifica o dado que você quer ordenar, o car select de auxiliares que a gente criou agora, e o by quer dizer que é a variável que a gente está ordenando. Tá? O merge precisa desse sort antes de ser aplicado. É como se ele criasse uma chave de relacionamento, ela precisa ser ordenada, senão ela dá erro. E aí o merge funciona como um inner join, um left join, um right join, igual ao do SQL, tá? Lógica de programação básica. Só que em SAS a gente usa o merge. Então a gente cria, seleciona as duas bases, deu um alias ali com em A, em B, colocou by make, que é a chave de relacionamento, e uma condição. Se A e B, quer dizer que se é um inner join, né? Se tem nas duas, aparece. Ele criou uma tabela relacionada, né? Como se fosse um inner join, tá? Se A em B. Se eu coloco se A, é tudo que tem na tabela A. Se eu coloco se B, tudo que tem na tabela B, tá? Então seria como se fosse um right join, um left join, tá? E aí ele me traz, né, todas as bases, a seleção de marcas, carros e o merge de carros que ele fez, tá? Ele trouxe 314 registros numa base que tinha 428, tá? Porque não tem todas as marcas na tabela auxiliar, tá? 7 colunas, aí a rolagem de página de 100 em 100, tá? E aí a gente colocou tudo do A e B. E se a gente colocar tudo que é do A, ele vai trazer os 428 registros. Porque ele, independente se tem na tabela auxiliar ou não, que é
a gente deu um alias como in igual a b, né? Então ele vai trazer. Agora, se eu selecionar se existir na B, ele traz, senão não traz. Aí ele vai me dar as 324, exatamente como estava antes, se A em B, né? Bom, o merge funciona dessa forma. Aí ele trouxe o quê? Ele trouxe os auxiliares, vai trazer só os que tem 21 marcas, ele vai trazer 314. E só as marcas que tinham no A, no B. Desculpa. Então é a condição. Essa é uma condição. Se a gente fosse usar um proc SQL, usaria inner, left ou right join, a gente usaria aí um merge para fazer essa correlação, esse relacionamento. Tá? Próxima parte é um conjunto de dados de funcionários de uma empresa. Essas são as variáveis, tem todo o código aí comentado, toda a informação comentada. E vamos trabalhar com departamentos de vendas. Então, aqui eu estou criando um dataset de funcionários, estou fazendo um file, dando input em algumas variáveis e registrando alguns dados. Então, a gente registrou alguns dados aí, são 5 colunas, 10 registros, tá? E aí eu consigo dimensionar na hora da visualização. Então, ele me trouxe esses 10 registros aí, a gente dimensionou. E aí eu quero setar funcionários através do dataset, né? E criar uma base de vendas fazendo um where, né? Eu especifiquei o ID de funcionário, aí seria a formatação, 8 pontos é numérico, em cifrão quer dizer que é texto, né? E quando eu especifico dólar ou comax, que é um numérico especial, com 2 casas, ou com marcação de moeda, e o delimit igual a vírgula, está delimitado por vírgula. Então, eu estou setando a base de funcionários e criando uma base de vendas, fazendo um where no departamento que for igual a vendas. Tá? Então, eu vou executar em cima da base de funcionários. Então, eu trouxe todo mundo que é de vendas, tá? São os 5 registros, departamento de vendas, e criou o dataset de vendas. Aí eu estou criando um procedimento, um proc-mins, que nada mais é do que uma sumarização, uma média salarial. Porque a minha variável salário é que eu estou usando. O que ele vai fazer? Ele vai pegar de todos os departamentos qual é a média salarial e o número de observações, que é o número de registro. Porque eu apliquei a média, né, dentro desse proc-mins. Mas eu poderia aplicar uma soma, uma mediana, uma mínima, uma máxima, tá? Então ele vai aplicar dessa forma. Então eu criei uma base com médias também, pela variável de salário, classificando por departamento, e dei o nome do dataset, eu acabei printando a informação, tá? Eu não criei um output. E embaixo eu estou criando um output de saída. Então, em vez de ele dar um print, dar o resultado, ele vai dar um output da tabela. Ele criou uma tabela com essas 5 informações, um dataset chamado média salarial, média de salário. Tá? Na primeira visualização, ele só deu o results, então ele imprimiu na tela. Na segunda, como eu especifiquei um output, ele deu uma saída de registros, né? E dimensionei as colunas, tá? Então, out média salários, e aí aplicação da média. E embaixo eu vou fazer um merge da tabela de funcionários com essa tabela que eu criei com as médias, tá? Nomeando para A a tabela de funcionários e para B a tabela de médias. Por departamento, relacionamento, e aí novamente o inner join, né? Se A em B, se tiver nas duas tabelas, ele me traz um salário acima da média, que é uma conta que ele vai fazer, tá? E aí o erro, tá? Que eu queria mostrar para vocês, se a base não tiver consorte, que é ordenada, ela vai dar mensagem de erro. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso aplicar um procedimento de sorte, que é ordenar a base. E qual que é a base? Funcionários e média salário. E qual que é a chave que eu faço o relacionamento? By departamento. Então, departamentos. Tá? Então, eu preciso dar um proc sort, ordenar as duas bases por departamento, para depois conseguir fazer um merge, relacionamento da base. Tá? Isso é necessário. A gente tem outros parâmetros do proc sort, tá? A gente pode colocar como no duplicate, né?
no duplicate reg, então ele não duplicaria registros ou criaria como uma chave não duplicada, tá? Ele pode criar dessa forma. A ordenação em si não impede a duplicidade do dado, mas a gente pode especificar alguns parâmetros para não duplicar, tá? Isso aí no ProcSort a gente tem alguns parâmetros que são mostrados quando a gente começa a digitar a linha de comando, ele começa a dar alguns parâmetros que a gente pode inserir, tá? Assim, existem procedimentos com N parâmetros, muitos parâmetros, então precisa verificar. No caso, eu posso fazer uma ordem descendente, ascendente, se é por padrão ascendente, se não descendente. Aí eu posso aplicar, ó, se eu quero duplicar o no dup key, no dup hex, então eu não duplicaria o registro, mas não vem ao caso nessa situação, tá? Porque departamento pode se duplicar. E aí tá, um relacionamento, ele me trouxe uma lista, ele me deu um erro, tá? Tá dizendo que não existe porque eu digitei o nome errado da tabela, tá? Então a tabela teria outro nome, né? Média salarial, né? O salário acima da média seria o nome do campo. Eu estou dizendo que se for igual, ele me traz. Então seria um campo e não o nome da tabela. Aí ele não me trouxe mais erro, só me trouxe notas no log, tá? Todo o log de execução do código. E a saída do dado, ele já tinha feito para a média salarial, tá? Na média salarial, a frequência, o tipo, né? O ProcMins acaba me dando essas opções e, e aí eu teria o que? O salário acima da média num print, tá? Bom, gerando agregações. Então, vamos importar de novo uma tabela de vendas agora, com essa seguinte estrutura, né? Alguns campos formatados aí, lembrando que eu tenho formatações de data específica do SAS, eu tenho, quando é numérico, eu não coloco o cifrão na frente, se for texto, vem um cifrão na frente e o número de dígitos, tá? E aí um data line, estou dando um input, um format e um data line. E aí o que acontece? Eu preciso especificar um delimitador. Então, com files dataline, um DLM, vírgula, sem truncar. Então, ele vai fazer o quê? Ele sabe que o dado tem uma vírgula de separação. E aí ele vai conseguir executar a tabela de forma correta. Tá? E aí ele me trouxe o log, trouxe a tabela com os dados agora corretamente, sem erro. Né? Às vezes não daria erro, mas a tabela não estaria de acordo com o que deveria. Foi o que a gente viu anteriormente. Tá? E logo abaixo, depois que a gente carregar a tabela, a gente vai fazer um procedimento do SQL, usando o engenheiro SQL, criando um sum do valor de vendas e uma média. A receita total e a média diária. Ele me deu um print, porque eu só fiz um select, então ele só me deu o resultado. Ele não me deu um dataset, uma tabela criada, só me deu o resultado na tela. E aí eu vou gerar um gráfico em cima desse resultado, tá, de vendas, trazendo algumas variáveis, tá? E aí tá o gráfico, ele tá me trazendo o valor das vendas somadas por departamento. Bom, o SGPlot é para criação de gráfico, e aí tem algumas variáveis, tá? O VBAR é o canal de venda, seria o agrupamento, e a resposta seria o valor da venda. Aí um ProcSQL agrupando mais dados, né? Por ID de cliente, valor total, valor de compra, a soma do valor da compra. Tá? Utilização de macros. As macros são muito boas para automatizar os nossos processos. Por muito processo padrão, a gente pode colocar dentro de uma macro, criar como se fossem funções já definidas. Então, esse exemplo no caso, né? É um exemplo simples. Como que eu abro uma macro? Sempre com o sinal de percentual, macro. E no final, percentual mend. Sempre finalizando com ponto e vírgula.
E aí eu coloco o nome da macro na linha de macro, tá? Então, percentual macro fecha com percentual médio. E aí a mensagem, essa mensagem tem dois parâmetros, nome e idade. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar um put. O percentual put ele vai imprimir no log, né, a informação. Então, olá, meu nome é João e eu tenho 30 anos de idade. Então, o que ele fez? Ele pegou as duas variáveis nome e idade, né, ele jogou na função de mensagem abaixo, nome igual a João, idade igual a 30, é como eu aciono a macro. Tá? Então, eu posso fazer o macroMend e se eu não colocar o percentual mensagem, que é o nome da macro, e colocar os parâmetros, ele não vai executar. Eu só crio a macro, mas ele não executa. Então, tem que executar por completo. Bom, agora aplicando formatações e condicionamentos dentro da macro. O que a gente vai fazer? A gente vai, por fora da macro, a gente vai executar um padrão que a gente costuma fazer. Um exemplo, tá? Vamos supor que a gente cria uma tabela de carros selecionados, que a gente define uma classe de preços, né? Em um ProcSQL, e não vamos pedir para ele não imprimir no resultado esse ProcSQL. Criamos ali um put dos custos 100 mil por preço de litro. O preço de litro ponto é uma variável. Foi criado em cima com proc format. Então eu consigo criar formatações. Então o que ele está dizendo ali no preço litro ponto? O value preço litro ele vira uma variável que define que abaixo de 0,05 ele define uma classe de muito barato, acima, barato, acima de 0,1, médio e assim por diante. Então, eu consigo, a proc format, ela consegue definir uma classe, um padrão para uma determinada variável. E aí o put eu estou aplicando essa formatação, tá? Assim como as formatações normais do SAS, eu estou aplicando a formatação que eu criei, que eu acabei de criar com o put em cima de um campo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de carros. Essa tabela de carros eu vou criar uma conta em cima dela, vou calcular a potência específica do carro, não é? Embaixo eu vou definir a faixa de potência específica do carro. Então eu vou colocar, usar condições, né? Lógica de programação, um if, else if, e o dataset usa dessa forma, tá? É meio que parecido com o que a gente encontra em outras linguagens, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? Embaixo estou dando um proc sort e um merge entre essas tabelas, né? Então eu estou definindo aí um merge entre a mesma tabela na realidade, onde eu estou pegando, fazendo um where da faixa de potência baixa e alta. E aí esse merge tem 4 chaves de relacionamento, uma chave composta, né? Um make, model, type e origin. Então a gente já está trabalhando com mais de uma chave. Por isso, proc sort em cima, eu só precisei fazer de uma base só. Então eu acabo especificando a mesma base, só que com o arrow é como se ele definisse duas bases diferentes, a faixa de potência baixa e alta. E eu não estou dando um alias com o in, tá? Só estou aplicando o where. Aí no caso eu não precisaria colocar se A ou B, né? Ele faria um full outer join, traria todos, né? Nesse caso, todos relacionados ou não, tá? Então ele quer saber aí se nessa chave tem ou não tem. Embaixo eu estou usando um datanum, um calce input, para armazenar numa variável, que ela pode ser carregada em outros datasets dentro da página, o número de registros de carros médio. Tá? Então aí a opção N quer dizer quantidade de registros dentro da tabela. Qual tabela? Então a gente está setando, car preços litro. E o input ele vai atribuir esse número nessa variável chamada num carro média, que a gente vai poder usar depois para usar em outros datasets, em outros procedimentos. A gente pode usar a variável fora do dataset. Então ele criou as tabelas, ó, carros selecionados, preço por litro. Então ele está me dando todas as informações, tá vendo? Se é classe de preço, faixa de potência, tá?
Aí são os exemplos bem interessantes, porque você consegue formatar o campo para uma classe específica para valores, pode fazer campo calculado, fazer um merge com chaves compostas, tá? Isso tudo a gente fez por fora, a gente não fez dentro da macro, tá? A gente poderia fazer o quê? Poderia embutir isso dentro de uma macro e definir, através de parâmetros, casos específicos, tá? Então ali criei a tabela, selecionei os dados, aí eu criei o campo calculado, aí eu criei uma formatação para um campo, criei uma variável de formatação para o campo, apliquei embaixo essa formatação para uma nova base de dados e criei a classe de preço embaixo, tá? E quando eu crio uma variável, quando eu especifico essa variável com ponto no final, ele entende que é uma variável, é, que é uma variável macro, tá? É uma macro variável. Não é um campo específico dentro de uma tabela. Então, eu posso usar fora de um proc, ou de um dataset específico, usar em outros dentro da página de código. Tá? E definiu a classe. Eu poderia fazer da forma embaixo, com case when. É um exemplo que eu estou dando também, que a gente vai ativar para fazer via case when ao invés de usar o format, tá? Então ele vai fazer a mesma coisa que faz em cima. Ele vai criar a base de carros selecionados e criar uma classe de preços. Só que com a lógica do select when. Tá? Ele não precisaria aplicar o format nem criar esse dataset. O format ele é mais performático, né? Mas assim, são opções e às vezes vocês podem ter que usar um select, um case when, e aí essa é uma opção que vocês podem usar, tá? Então eu vou executar até esse ponto, sem a macro, eu seleciono o bloco e mando executar em cima. Aí ele executou da mesma forma, tá? Os preços por litro vai dar a classe de preço. Ali, ó, muito caro, barato, baixo, é isso aí. Seria uma outra forma de estar fazendo também, né? Bom que você já aprende a criar formatações e também usar o case when aí dentro. Tá? Então, criei a tabela, selecionei, formatei, criei a classe, criei campos calculados. Agora eu vou copiar todo esse código e vou jogar dentro desse do end. Né? Então, eu criei uma macro com o nome manipuladadoscar, não tem parâmetros, e eu abro um do com percentual porque está dentro da macro. E fecho com end, sempre em ponto e vírgula, e no final mend. Porque são vários processos. Não só manipulando dados com dataset, como procedimentos proc também. Então eu sou obrigado a colocar um do e o end no final. Tá? E aí eu vou executar dentro da macro. Na realidade, se eu só chamar a macro, ele não executa. Então eu preciso executar ali o percentual manipuladados cars para ele executar exatamente a macro. Tá? E ele vai executar e vai fazer a mesma coisa. E aí isso é bom porque eu posso embutir parâmetros. Tá? Então se eu não quiser a baixa alta, eu quiser a média e a mínima, né? Se eu quiser embutir um outro preço para cálculo do litro, eu posso criar um parâmetro e no parâmetro, na hora de executar a macro, executar com vários preços diferentes. Então eu posso especificar alguns parâmetros para certas situações que são rotineiras, né? Bom, aplicando array, loop e parâmetros de entrada. Vamos trabalhar com os parâmetros de entrada agora, que é o que eu estava falando, tá? Esse é um caso de array para aplicar dados de um determinado campo, ou mais de um campo, dentro de um array, uma variável array. Então, eu estou setando carros, uma base de carros, e criando ela na work. Como eu defini sem nada, né, ele vai criar na work essa base cars, olha lá, work cars, setando dessas help cars. Tá? E aí vocês veem que ele não mostra o array, ele não mostra informação de array. Mas ele apropriou os dados da MPG City, MPG Highway, para dentro da variável MPG, que tem dois índices. Né? Mas ele não mostrou no array porque eu não deixei isso explícito, que era para gerar nesse dataset. E agora eu estou fazendo isso. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, o primeiro índice, que é o MPG City,
vai gerar na variável 1, campo var1. E a segunda no campo var2. Isso é um grosso modo de fazer. O array, para isso, seria uma besteira. Mas só para demonstrar, tá? Então ele gerou lá var1 e var2 e apropriou o MPG e o Highway dentro dessas duas variáveis, setando o índice do array. Tá? Então o que eu fiz? Eu armazenei dentro de um array os dois campos do dataset nessa variável. Tá? E aí embaixo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma forma muito parecida, só que usando o do, né? Que seria um loop para isso. E aí sim é uma forma prática, porque ao invés de você escrever var1, var2, var3, se você tiver vários campos, né, de 1 até 10 ou muitos dados, você só especifica o loop. Então, no item do, né, aí o que ele deu erro, um ajuste do i, da variável i, né? Bom, aí o que você faz? Você pode, dentro do loop, especificar uma variável e ele percorrer todo o array, tá? Porque ele vai percorrer por índice. Tá aí, ó, ele criou var1, var2, criou o i, que é onde ele percorre. Então, o que eu estou fazendo aí dentro? Além de eu especificar o array, eu estou dizendo, em vez de ele fazer o var1 e o var2, ele está fazendo através do loop, né? Ele está criando através do loop, o var1 e o var2. E aí ele vai me mostrar toda a tabela com os dados, cars array, tá? Então esse loop, o DIN, ele especifica a quantidade de registros que tem dentro de uma variável, a quantidade de índices. Então ele está varrendo desde o primeiro índice até o último. Como a gente fez com 2 índices, ele vai fazer com os dois. Então ele vai criar var1, var2, porque a gente colocou entre colchetes. Então o i ele vai especificar o número do índice que está dentro do loop. E aí fazer toda a conta, né? E o calce input ele vai aplicar dentro da variável, como a gente já tinha visto antes, só que ele está dando um cats, que é o quê? Para concatenar o i, que é a numeração do loop, com o var mpg, variável mpg, tá? E definir o nome. Bom, e aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma macro com parâmetro, onde ele está perguntando para mim os dados que eu quero selecionar, para gerar todas essas instruções em cima de uma base. Então, eu posso usar isso em cima de N bases, tendo as variáveis necessárias para poder gerar. Então, aí eu estou gerando na work, né, cars array, igual a gente já tinha explicado, sem nada também ele vai gerar na work. E aí eu estou fazendo da mesma forma, só que através de um proc-mins e um dataset. Quando eu coloco o dataset null, ele não vem a informação do dataset no output, tá? Mas ele gera o dataset. Então, o que ele está fazendo? Ele vai, em cima da tabela cars array, ele vai criar, ele vai dar um let, uma variável, aqui percentual, porque eu estou dentro de um array, o let, ele imprime numa variável o resultado, tá? E aí ele vai imprimir na tela, que no final ele vai dar um put, um percentual put, que imprime no log, tá? A informação. Então ele faz um let, ele percorre, faz um loop, do 1 até o 2, um scan para concatenar a variável, né? Com a indicação do loop, e aí ele está me dando a informação do var1, var2 direto no log, ele está fazendo através do put, tá? Então eu faço um proc-min para agrupar a informação, aí eu estou fazendo a média, estou dando um let para definir que a variável nome variável vai ser igual a uma concatenação da variável e o índice do loop, tá? E aí crio a base. Bom, aqui são algumas funções que a gente usou, muito importantes, explicando o que significa e como que é utilizado, ok?